prazer estar recebendo vocês aqui. Mais um dia muito feliz. Acho que é uma contratação que pessoalmente eu tenho muito orgulho. Não é de hoje que eu acompanho o Dentinho, desde o tempo do Ercílio. Eu estava olhando, até fui conferir agora no meu banco de dados a data que eu acompanhava ele, acho que foi 2021 ou 2022 que eu estava no Ercílio. E de lá para cá, eu sempre tentei, todos os anos eu tentei trabalhar com o Dentinho, um atleta que está jogando Série A e Série B já há bastante tempo, então que a gente tinha dificuldade. O próprio Guarani esse ano tentou, a conversa com o empresário dele, o Guarani tentou também trazer ele esse ano. Tem uma característica muito forte de 1 contra 1, que eu entendo que a gente vai precisar em qualquer divisão, mas principalmente nessa Série C. Um jogador canhoto também, que pode nos preencher a ponta direita que a gente não tinha, né, que a gente teve dificuldade depois da saída do Bilu. A gente está jogando com meia ali, que o Cauã é muito mais meia do que ponta. Então o Gabriel Silva acabou machucando, já jogou ali também, mas prefere também jogar pela ponta esquerda, assim como o Mirandinho. Então hoje a gente tem alguns extremas dos melhores dessa série. E o Dentinho é mais um deles que chega para agregar. Muito feliz com a tua contratação, muito feliz de poder trabalhar contigo. Desejo muito sucesso e vida longa aqui dentro do Guarani. Claro. O Conselho Fiscal quer me matar, mas assim, ainda tem uma característica que a gente está no mercado ainda, mas teria que ser uma oportunidade de negócio. Então não é algo que nós vamos trazer só por trazer. Se for trazer, se aparecer no mercado, seria um jogador que fosse realmente chegar, botar a camisa, que todo mundo entendesse que é um titular absoluto, que vai somar. E também a gente já está pensando, o próprio Dentinho, já com contrato até o final do ano que vem, a gente já está pensando também na montagem do ano que vem. Isso eu digo desde que eu cheguei aqui, né? A gente tem que trabalhar numa janela para outra, né? Então a gente só está antecipando. O Dentinho já seria um jogador que viria mesmo se fosse Série B, um jogador que tem esse nível. Esse jogador que se vier agora, se a gente conseguir trazer agora, que a gente traga já pensando também no futuro do clube. Então tem que ser um jogador que seja reconhecido para todos, todo mundo reconheça ele como um jogador importante para dentro do Guarani. Saídas, sim. Tá? Saídas a gente deve ter algumas ainda na janela, principalmente jogadores que estão com menos espaço. Tá? Acho que é o momento também desses meninos ter a oportunidade já de sair, de buscar seu espaço. Então, saídas, sim, a gente pode ter algumas. Prazer falar contigo. Sucesso para você no Guarani, Diego Alves da IPTV. Você já chegou, documentação já está tudo certo, já vai estar disponível para sábado, você estava em atividade, óbvio, né? É provável que você esteja já entre os relacionados para o jogo contra o Ipiranga? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o Farney também pelas palavras deles, isso me traz mais confiança ainda, né? Estou muito feliz, motivado de estar aqui no Guarani, né? E, cara, venham preparado, eu sei que é um grande desafio, né? Mas a vida é feita de desafio, né? E eu sei pela grandeza do Guarani, a gente tem total condições de reverter isso, e eu venho preparado mesmo para ajudar, para somar, venho muito motivado para a gente conquistar essa classificação aí e o acesso, que é o que o Guarani merece. Tô hábito, documentação, acredito que tá tudo certo, tudo ok, cheguei preparado, agora é continuar treinando esses dias para treinar, para chegar no sábado, já tá hábito já para poder ajudar o Guarani da melhor forma. Tudo bem, Dentinho? Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas, seja bem-vindo ao Guarani, sucesso. Você é um cara que gosta, pelo visto, de desafios, né? A gente teve a oportunidade, né, quando estava em Goiânia, trabalhando na cobertura do Vila em 2022, e você foi uma das contratações quando o Vila era o último colocado. Se não me engano, o Alan Al tinha acabado de chegar lá e vocês conseguiram, no segundo turno incrível, tirar o time da zona do rebaixamento e deixar ele na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora você tem um outro desafio. Faltam 4 jogos para terminar a primeira fase da Série C. O Guarani, o discurso ainda é pensar em G8 e classificação. Como é que você vê essas duas situações e essa questão de gostar mesmo de um desafio nessa sua carreira ainda curta como jogador? Bom dia, é um prazer estar falando com você de novo. Cara, como você comentou aí, no Vila Nova eu já vivi esse tipo de mesmo cenário, né? A vida é feita de desafio, como eu falei, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situações. Primeiramente, cara, agradecer por estar vestindo essa camisa, pela grandeza do Guarani. Eu acho que o Guarani merece coisa melhor
E eu tenho isso em mente. Eu venho para agregar, ajudar, tirar o Guarani dessa situação. Temos mais 4 jogos aí importantíssimos para a gente, né? Então, o que a gente viveu lá no Vila Nova lá foi espetacular. A gente fez um segundo turno de acesso, né? Então, aqui não vai ser diferente. Depender de mim, acredito que de todos nós aqui, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar. Então, não vai faltar entrega minha. Venho preparado mesmo e eu já tenho isso em mente que é difícil, mas nada impossível também. Então, vou entregar, doar o máximo pelo Guarani, né? Porque a partir do momento, desde que eu cheguei ontem aqui, eu já tenho isso em mente já de doar o máximo dentro de campo para botar o Guarani no melhor lugar. O Lupe falou dessa passagem pelo Vila Nova, né, que acabou sendo uma passagem de sucesso, né, alcançar o desafio. Ao longo dos clubes pelos quais você passou, quais foram para você os momentos assim mais importantes da sua carreira, né? Independente de qual seja o motivo, mas os momentos que foram mais marcantes para você ao longo da sua trajetória? Cara, assim, primeiramente, o mais marcante foi quando eu joguei pelo Avaí, que foi a minha primeira Série A, né? Que foi, eu acho que todo jogador sonha em jogar Série A, né? E a outra foi o próprio Vila Nova, que eu cheguei numa situação muito difícil do Vila Nova, pela grandeza também do Vila Nova. E a gente fez a campanha de acesso no segundo turno, a gente conseguiu livrar o time. Acho que foi marcante para mim também, porque eu acho que da forma que eu cheguei no Vila Nova, eu acho que não é para qualquer um, né, de aceitar esse desafio. E, cara, aqui também não vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente, só de vestir essa camisa, cara, a grandeza, eu acho que todos aqui a gente está ciente disso, pela grandeza do Guarani, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar, numa boa divisão, não que a Série C é bastante disputada hoje também, mas assim, eu acho que o Guarani merece coisa melhor. Eu acho que é um desafio muito bom para mim também, eu acho que é bom a gente desafiar a gente mesmo, né? Então, eu já passei por isso e estou bem feliz aqui de vestir essa camisa e de ajudar o Guarani da melhor forma. Dentinho, hoje os atacantes, eles, além do gol, eles têm uma outra função tática que os treinadores têm atualizado, a questão de ajudar na marcação. Isso é um discurso já, a defesa começa do ataque, o ataque começa na defesa, mas a gente percebe que na tua carreira ainda não teve um clube que você emplacou em relação ao número de gols, mas é possível entender por conta dessa mudança que teve no futebol. É algo que também você se cobra? Fala, cara, eu preciso ser um pouco mais... Claro que você tem a questão da jogada individual, da assistência, que também tem bons números, mas essa questão de marcar gols também é uma coisa que você se cobra mais, inclusive nessa chegada aqui do Guarani? Sim, com certeza, até por a gente ser atacante, a gente é bastante cobrado em questão de gols. Mas você falou uma coisa que é importante, eu acho que o atleta também entregando taticamente para a equipe, né? Porque futebol hoje é coletivo, né? É óbvio que tem um individual. O meu individual é o que eu me cobro bastante em questão de fazer gol, de estar ajudando. É óbvio que você fazendo gol, você vai ajudar a equipe a vencer. Mas também, às vezes, tem partida que tu não vai fazer gol, mas você vai dar o teu melhor ali, vai ir bem. Às vezes é uma assistência, às vezes taticamente marcando bem, às vezes ali ofensivamente bem também. E a equipe vai vencer também. Então, assim, é óbvio que eu me cobro bastante questão de gol, né? Eu sempre falo lá em casa lá que, caraca, eu não sou um cara de fazer muito gol, mas, assim, eu acho que eu me entrego bastante todos os jogos, todos os treinos, e eu acho que isso que é o importante também, de o cara estar jogando bem, de estar ajudando a equipe da melhor forma a vencer, eu acho que isso é o principal, entendeu? Mas eu acredito que quando sai o meu gol é sempre um golaço, assim, né? Eu sempre brinco lá em casa, assim, mas, cara, eu acho que o gol sai naturalmente. Eu acho que o cara bem, o cara confiante, numa grande equipe como o Guarani, a equipe indo bem também, as vitórias vindo, eu acho que o gol sai naturalmente. E eu espero, sim, ajudar com bastante gol aqui, né? O que eu me cobro bastante. Mas se caso tiver partida que não fizer gol, eu acho que em si, olhar assim, eu acho que eu vou entregar bastante, vou ajudar bastante o Guarani de várias as formas. Até dentro desse cenário, né, assim, de encaixe de jogo, caso o Matheus Costa, né, faça a opção de começar com você no time titular, pelos companheiros que você já teve a oportunidade de conhecer, o Guarani tem jogadores ali do setor de meio e frente que você acha que vão encaixar com sua forma de jogar, assim? São jogadores que você já conhecia? Como é que está sendo esse início de processo de adaptação? Não, então, assim, eu acho que, cara, hoje da forma que
O treinador joga, até porque antes de eu chegar aqui eu venho acompanhando, conheço o treinador também, assim, não trabalhei junto ainda, mas estou feliz de estar trabalhando hoje com ele. A forma de jogar assim do Guarani hoje, cara, até do treinador também, eu acho que se encaixa assim no meu perfil, eu acho que eu vou ajudar bastante. E os atletas que estão aqui, cara, são extremamente de qualidade, né? Óbvio que a gente não vive um bom momento, que estão na tabela ali, mas como eu falei, a gente tem total condições de buscar essa classificação e até o acesso, né? Pelos atletas que eu conheço, que eu já trabalhei, joguei contra, né? Eu acho que vou se encaixar bem, vou se habituar bem à equipe. É óbvio que gera um pouquinho de adaptação, mas eu chego preparado para qualquer situação e ajudar o Guarani. Lucas Batista. Isso. Eu já imagino por quê, mas eu queria que você explicasse o apelido de Dentinho. Cara, meu apelido Dentinho foi na época de escola, que assim, eu tinha uns dentes, não que agora mudou, né? Mas eu tinha uns dentes mais para fora, assim, eu acho que por parte de minha mãe, que minha mãe tinha os dentes assim também, né? E, cara, não foi de nascença mesmo, né? Coisa escolar na escola, botou o apelido e aquilo pegou tal, e depois eu me profissionalizei com esse apelido. Então isso eu acho que pegou, né? Até eu mesmo falei assim, Dentinho, quando chego no lugar eu já falo prazer, Dentinho, porque é onde que a galera me conhece, principalmente lá na minha cidade, na minha rua, dificilmente chegar onde mora o Lucas aqui, dificilmente as pessoas, Lucas, tal, vai querer ficar, né, assim, meio em dúvida, mas quando fala Dentinho, a galera conhece e hoje meu apelido pegou aí, eu não esquenta a cabeça, eu acho que isso é o bacana do futebol também, a gente tem um apelido ali para resenha, tudo, e foi basicamente isso, foi um apelido de escola mesmo, que um amigo meu me colocou, né, e pegou e eu tô com esse apelido até hoje aí. Até porque eu tenho uns dentes bonitos, né?